capítulo 4 de Apocalipse, versículo 4, o ponto 3. Bom, João viu 24 anciãos que estavam de vestes brancas. Ok? Qual o simbolismo disso? A igreja que reinará é sem mácula ou manchas. A igreja que seguia Balaão ou Jezabel não será encontrada entre estes salvos. Sempre lembrando que na interpretação das 7 cartas, eu deixei diversas observações dizendo que na era de Laodiceia vivem igrejas como Éfeso, como Esmirna, como Filadélfia, né? Então, nesse período que nós estamos vivendo, certamente tem pessoas que seguem Balaão, e como existe, porque o engano de Balaão, eu sempre falo, ele continua no mundo, ele está dominando o mundo até hoje. E também Jezabel, ok? Mas, se eles estão com vestes brancas, significa que até algum momento da vida deles, eles erraram. Depois, eles se arrependeram e, como vai ser tratado o Cordeiro de Deus, principalmente agora nos versículos seguintes, no capítulo 5, o sangue do Cordeiro os purificou. E por que vestes brancas? Né? Porque vestes, elas simbolizam o nosso interior, não é determinante, mas as vestes, elas simbolizam o nosso interior, tá bom? Existe até exemplo de alguns povos antigos que eles usavam, né, chapéus redondos para acreditar que eles dominavam o conhecimento dos céus, sapatos quadrados porque eles acreditavam que a terra era quadrada. Então as vestes representam o interior do homem. Por isso, né, que a nossa vida sem Cristo é chamada como trapo de imundícia. As nossas vestes eram como trapo de imundícia. Então as vestes representando o interior do homem, aqueles convertidos, eles se apresentam diante de Cristo com vestes brancas. Número 4.4.4, sobre a cabeça, coroas de ouro. Jesus prometeu a coroa da vida aos cristãos de Esmirna. Agora eles são vistos com os salvos de todas as outras igrejas recebendo coroa de ouro. Então as coroas, elas representam o galardão. E os cristãos que estão recebendo o livro do Apocalipse, é muito importante nós lembrarmos isso, como eles estavam vivendo. Ali pelo ano 95, João então recebeu a revelação, escreveu esses pergaminhos, e esses pergaminhos começaram a ser enviados para a igreja, copiados, e leva para outra igreja, copiado. Tinha pessoas que estavam lendo 1 ano depois, 5 anos depois, 10 anos depois, e foi um período de muita perseguição, muita perseguição. Então, era uma palavra de conforto para os cristãos nesse momento, que eu comparo ao que nós estamos observando hoje nos países comunistas, né? Nos países comunistas, nós estamos sempre recebendo notícias da China, que eles torturam os cristãos são usados, né, para fazer trabalho escravo, e pregar o evangelho lá é realmente um risco de morte muito grande. Então os cristãos dessa época estavam vivendo dessa mesma maneira. Infelizmente nós tínhamos sempre pessoas que cediam e acabavam se corrompendo. Era o Balaão da vida, era a Jezabel da vida que corrompia a igreja. Mas aqueles que alcançaram com vestes brancas e com coroas de ouro. Comparando o que nós sofremos hoje com o que esses cristãos sofriam no período da igreja primitiva, no 2º, 3º século, né? E o que os cristãos estão sofrendo nos dias de hoje nos países comunistas, né? Irmãos, era para nós valorizarmos muito e nos dedicarmos muito mais ao evangelho, porque liberdade nós temos para pregar, só falta vontade.